This call is now being recorded. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, olha só. Hoje é a nossa aula 5. É a aula sobre equivalências de enunciados quantificados. Então, ela é junto com a aula 4, tá? Então, a gente não fala ela junto com a aula anterior, porque senão não daria tempo. Mas é uma continuidade bem imediata do que a gente viu na última aula. Assim como a gente viu na parte da lógica proposicional, né? Só para relembrar, a lógica proposicional é aquela que não usa os quantificadores, ou seja, é aquela que eu ensinei na aula 1, 2, que é quando você simboliza um enunciado, você sabe descrever bem quem são os elementos, quem são os objetos, né, e as suas propriedades. Aqui, na aula passada, como eu defini para você, já não mais, né? Você não sabe descrever elemento por elemento, por isso que a gente usa funções, e aí você tem variáveis, e essas funções são as propriedades que as variáveis possuem dentro de um domínio, né? Então, dando continuidade, a gente vê o próximo passo, que são equivalências e negações também. Assim como a gente viu na aula da lógica proposicional, né? Primeiro a gente aprendeu a simbolizar enunciados, depois a gente aprendeu a montar equivalências, né? Depois a gente aprendeu a fazer negações, né, de enunciados. Aqui segue essa mesma linha de raciocínio, tá? Então, por isso que, de novo, eu falo isso que eu já falei, sei lá, quase em todas as aulas, é que o conteúdo de uma aula é necessário para você entender bem o conteúdo da aula atual. Então, não deixe acumular matéria, de novo, repetindo isso. Com dúvida, manda mensagem. As listas, como eu falei, elas são, como vocês sabem, né, são grandes, então vocês foquem um pouco mais nas finais, nos exercícios finais, que talvez sejam mais interessantes para vocês, e vocês mesmos têm maturidade para entender quais são os exercícios mais fáceis, mais difíceis da lista, né? Alguns dessa lista 4, a lista 4 é da aula 4 da aula de hoje, né? E alguns dos exercícios eu não coloquei, eu não fiz o gabarito, porque me deu preguiça. É muito grande, foram muitas questões, tá? Mas vocês vão ver que não são complicadas, vocês conseguem fazer. E se tiverem dúvidas, vocês me perguntem, tá? Se vocês quiserem fazer também, fiquem à vontade aí de completar os exercícios da lista. E podem mandar para mim que eu posso passar o olho e ver se está coerente, tá? Mas, enfim, hoje é terça, quinta-feira eu vou passar para a matéria que é de passos lógicos e demonstrações diretas, dentro desse assunto de lógica ainda, e na quinta-feira mesmo eu vou postar uma AV-ON, tá? Então, meio que a segunda questão da prova de vocês, né, que é aquela avaliação continuada que eu já falei na primeira aula, na aula 0, vou passar na quinta-feira. Se vocês não entregaram a primeira, entreguem essa, tá? Porque, como vocês devem saber, né, não tem uma prova específica, vai ser a média que eu vou fazer dessas AV-ONs aí. Então, deixar de fazer uma AV-ON parece ser um pouco prejudicial para vocês, né? Porque também não tem VS, não tem reposição, e é por aí que vocês estão sendo avaliados, tá? Então, não deixe de fazer, não. Se tiverem problema com entrega, com data, só me pedir, que eu sou super flexível. Mas, a princípio, eu tento ser rigoroso aí nessa data e tudo mais, né? Mas, enfim, eu tenho ciência também das obrigações de vocês além daqui, e talvez no final de semana não ser viável para fazer algo, mas as questões não são tão longas, né? Então também dá para fazer, enfim. Bom, indo direto ao assunto da aula, equivalências de enunciados quantificados. Bom, na aula passada o que a gente viu? Vimos conceitos de constante, variável e propriedade, né? É justamente esse papo que eu estava falando anteriormente aí. A gente, com isso, foi capaz de obter enunciados que generalizam outros ou que existencializam outros, né? E, com isso, no final, a gente conseguiu simbolizar esses enunciados quantificados, né? Eu consegui, na última aula também, depois que eu acabei o conteúdo, fazer os exercícios de revisão. Então, que basicamente era simbolizar o enunciado quantificado, bem simples assim. Dando tempo, no final dessa aula de hoje, eu vou fazer outros exercícios, que é utilizando justamente, uma vez que você sabe simbolizar, saber negar, saber montar equivalências, e assim por diante, que é o assunto de hoje, né? Então, o assunto de hoje é estudar problemas de equivalência
problemas de equivalência de enunciados quantificados, tá? Então, vamos pensar aqui em alguns enunciados específicos para a gente, principalmente, conseguir relacionar o para todo com o existe, tá? Então, o que a gente viu na aula passada é como simbolizar enunciados que são generalizações, como simbolizar enunciados que são existencializações. Foi isso que a gente viu de modo separado. O que a gente vai tentar ver agora é como uma coisa se relaciona com a outra coisa, tá? Esse é o objetivo dessa aula de hoje. Então, vamos olhar aqui um caso bem específico. Olha esse enunciado aqui. Nem todos são felizes, tá? É um enunciado bem pontual, né? Dado o que a gente viu na aula passada, está claro para vocês que para simbolizar isso, vocês precisam necessariamente utilizar os quantificadores, e isso é algo básico que tem que ficar claro para vocês, tá? Quando você vai utilizar um quantificador ou quando não vai utilizar isso. Na prova eu não vou colocar especificamente, ó, isso daqui é o enunciado quantificado, simboliza. Né? Aliás, vocês não têm uma prova, né? Mas eu poderia colocar numa AV1 um enunciado misturado. O enunciado em que um seja utilizando o quantificador e o outro não, mesmo que não seja do assunto específico daquela semana. Entende o que eu estou falando? Tá claro o que eu estou dizendo? Sim? Sim? Posso repetir? O que eu estou dizendo é o seguinte: pensa na próxima AV1 de vocês, que eu vou passar na quinta-feira. O assunto se refere basicamente sobre enunciados quantificados, né? Mas eu posso muito bem colocar num item qualquer de uma questão lá um enunciado que não seja quantificado. Não tem problema, né? Porque faz parte do assunto lógica tratar de enunciados com quantificadores e sem quantificadores. Ou seja, aqueles enunciados que vocês estão acostumados das primeiras aulas, da aula 1, 2 e 3. Certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque é importante que você saiba olhar para o enunciado e ter a certeza que ele ou é um enunciado quantificado ou não é um enunciado quantificado, tá? É por isso. Então, eu espero que esteja claro para vocês que isso aqui é um enunciado quantificado, porque você tem isso, esse termo aparecendo do todo ou do existir, né, dependendo do enunciado que seja. Esse aqui tem esse termo todo enunciado e coisas do tipo, tá? Então, todo elemento possui uma propriedade, né? Ou nem todo o que isso significa. Mas, enfim, esteja ciente disso, que primeiro você tem que entender se é enunciado quantificado ou não, tá? E para ter essa certeza, é isso que eu acabei de falar. É ver se tem um sinônimo desse para todo ou desse existe aparecendo ali. Agora, por exemplo, abrindo um parênteses aqui, um exemplo de um enunciado que não é quantificado seria eu falar, por exemplo, todos dentre Kennedy, Daniel e Lucas vão passar em FMC. Eu estou usando todos aí nesse enunciado, mas o todo ele está bem descrito quais são os elementos. Tá claro? Então não é um exemplo de enunciado quantificado. Então atenção a isso, a entender bem quem são os elementos envolvidos ali, se é alguém que você consegue descrever elemento a elemento e sua propriedade ou não, se é algo mais genérico. Tá legal? Ou existe uma pessoa dentre Oliver, Kennedy e Daniel que não vai passar em FMC, sei lá, alguma coisa do tipo. Estou usando o existe, mas eu não estou. Aí fez até um barulho em volta aqui. Não é tiro hoje, não, hein? Caiu alguma coisa. É, foi perto. Não tem nada disso, não. Tiro aqui não tem mais, não. Não, mentira. Teve, acho que foi ontem ou anteontem. Teve um monte de tiroteio aqui atrás de novo. Tá brabo aqui, gente. Tá sinistro. Mas enfim, vamos voltar. Tá claro isso que eu estou dizendo? Não é porque eu estou usando no enunciado o termo todo ou existe que é um exemplo de enunciado quantificado. Depende muito do seu contexto ali, quem são os elementos envolvidos e suas propriedades. Mas aqui, sim, é um exemplo de enunciado quantificado. Tá? Você não sabe quem são esses, nem todos, né?
ou existencialização, tá, Guilherme? Então, generalização é quando a gente se refere à utilização do para todo. Existencialização é quando a gente se refere à utilização do existe, tá? É assim que você vai utilizar a enunciado quantificado, tá legal? Então, voltando para cá, nem todos são felizes. O que isso quer dizer? Vocês entendem que ser feliz, a negação disso é ser infeliz, tá? Tendo isso como premissa, se ser infeliz é a negação de ser feliz, então o que isso aqui quer dizer? Vocês concordam que isso quer dizer a mesma coisa de que existem infelizes? Faz sentido isso para vocês? Certo? Porque aqui você tem uma negação, né, da propriedade de ser feliz. Ou seja, é a negação da propriedade de ser feliz. Isso quer dizer, então, ser infeliz. Você até falar ter a infelicidade, né? Mas, enfim, ser infeliz, né? Então, assim, é coerente vocês entenderem quando você diz nem todos são felizes, quer dizer, então, que existem infelizes. Tá claro essa relação? E veja o seguinte, aqui estou utilizando uma generalização, enquanto aqui eu estou utilizando o quê? Uma existencialização, né? Uma aplicação desse quantificador existe, certo? Aqui eu estou utilizando uma aplicação da generalização, né? Do quantificador para todo, né? Enquanto aqui eu estou utilizando o outro. Olha como tem uma relação de um para o outro, certo? Então, considerando a legenda, que seja a propriedade na variável x é feliz, a gente simboliza o enunciado como? O primeiro enunciado a gente simboliza ele como? Não acontece que todo x possui a propriedade de ser feliz. Ok? Ó, não. Então, é uma negação do quê? De todos serem felizes, de todo x possuir a propriedade de ser feliz. Concordam que essa é a simbolização desse enunciado aqui? Tá claro? Beleza, né? Não é para ser aqui dos maiores dificuldades isso, né? Porque tá bem direto, né? Negação de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Todos são felizes. É isso que eu simbolizei aqui. E de modo equivalente, dado que vocês entenderam de modo intuitivo, quando eu passei a informação do ser infeliz é a negação do ser feliz. Portanto, essa afirmação pode ser reescrita dessa forma, vocês concordaram comigo, né? Que é natural imaginar isso. Quando você está negando algo que se refere a todos, é porque existe alguém que não possui essa propriedade, ou seja, existem infelizes. E o que isso quer dizer? Utilizando essa formação de frase, né? Esse enunciado, existe X que possui a propriedade de não ser feliz. Porque infeliz é a negação de feliz. Tá claro? Então, será que isso é equivalente a isso? Estão entendendo o que eu estou passando aqui, o passo a passo? O que eu estou querendo aqui mostrar para vocês, primeiro, com essa intuição, de que, de fato, essa simbolização aqui, independente do que seja o enunciado escrito aqui, feliz, ou sei lá, bonito, feio, enfim, sei lá, rico, pobre, qualquer coisa que você consiga aplicar aqui, é que a negação do para todo é existir algum que não satisfaz, que é intuitivo, né? Se eu quero falar, de novo, todo mundo vai passar em FMC.
Se eu quero negar isso, é porque vai existir alguém que não vai passar em FVC aqui. É isso que está aqui. Tá claro? Então, a gente vai conseguir justificar bem isso um pouco mais formal já já. Tá? Vamos partir para a próxima. Tá legal até aqui? Sim? Sem comentários? Tem nada a falar? Beleza. Vamos partir para o próximo. Bom, o que a gente está olhando aqui até agora, né, é vendo equivalências, meio que montando primeiros enunciados, né, e vendo quais são as simbolizações deles. Entendendo de alguma forma que existe a equivalência dos enunciados aqui e simbolizando eles. Agora, se no enunciado já está simbolizado, você já tem uma simbolização. Então, por exemplo, essa, que é para todo x, f de x e g de x. Tá? Uma questão seguinte, é se essa simbolização pode ser reescrita com essa simbolização. Repara que aqui, o que está sendo passado? É o seguinte, vamos tentar ler primeiro a simbolização, né? Para todo x, f de x e g de x. É uma simbolização. Uma outra simbolização, e eles poderiam inventar vários enunciados que se encaixassem com essa simbolização, mas não vem ao caso. Vamos pensar nessa outra simbolização. Será que você falar que para todo x, f de x e g de x é a mesma coisa que você falar para todo x, f de x e para todo x, g de x? São questões que a gente se faz, tá? Isso meio que seria você falar distribuir, né? Meio que você tem algo aqui fora e pôr para cá, é meio que como você distribuir ali dentro, né? Será que isso aqui é verdade? Será se aparecer em algum momento uma simbolização para você que seja assim? Você pode, então, reescrever ou dar um passo a mais nessa sua equivalência em dizer que isso daqui é equivalente a isso daqui? Tá? E outra, e se você não está interessado mais na conjunção, mais na disjunção? Ou seja, você falar isso aqui, ó, para todo x, f de x ou g de x. Vocês acham que isso é equivalente a essa expressão aqui? Para todo x, f de x ou para todo x, g de x? Se vocês viram na lista, a questão número 1 da lista já se refere sobre isso, tá? Então, essa aula de hoje, ela complementa a aula passada, e nessa lista 4 tem os exercícios que englobam essas duas aulas. Então, vocês olhem lá e vejam, já está com gabarito, vejam se entendem bem como está sendo a explicação lá do gabarito. Mas, enfim, voltando para cá, e aí? Né? Vamos ver melhor sobre isso. Agora, esquece o para todo e pensa nessa tentativa de distribuição aí, utilizando a existencialização. Ou seja, não é um para todo, mas pensa no existe. Existe X que satisfaça essa conjunção. É a mesma coisa você dizer que existe X que satisfaça isso. E existe X que satisfaça isso aqui? Ou seja, essa distribuição existe, é verdadeira, ela é equivalente, na verdade, né? Quando você utiliza a existencialização aí. Enfim, é mais ou menos isso que eu quero discutir com vocês hoje, tá? Então, o que a gente viu, né? Vimos que, então, isso aqui foi só uma indagação, a gente vai conseguir mostrar algumas coisas aqui um pouquinho mais à frente, tá? O que a gente sabe, dando continuidade a esses problemas de equivalência aí, né? Para todo x, p de x, o que isso significa? É o seguinte, sobre um domínio D, onde o x toma valores, você
vê que o seguinte, todo X que está dentro desse domínio possui essa propriedade. O que isso quer dizer? Pensa que esse aqui é o domínio, tá? Era para ser um disso, tá? E pensa que isso aqui é um domínio, é um conjunto, é um domínio. Aqui tem todas as possíveis variáveis. Então, sei lá, Guilherme está aqui, só Guilherme que escreveu aqui, então não tem como ver. Daniel, Boaz, Lucas, Kennedy, está todo mundo aqui, são as variáveis. Ser aluno, por exemplo, são todas as pessoas que estão dentro desse domínio aqui. Se eu estou dizendo, com essa simbolização aqui, que todo mundo que é desse domínio, ou seja, todo elemento desse conjunto, possui essa propriedade. O que isso significa? Significa que um primeiro elemento possui a propriedade e o outro elemento também possui a propriedade e o outro elemento também possui a propriedade. Tá claro que quando você tem uma expressão que é um para todo, para toda variável desse domínio, a propriedade é verdadeira, significa você dizer, então, que você tem um elemento ali que possui a propriedade. Esse elemento A possui a propriedade. E também um elemento B possui a propriedade. E também o elemento C possui a propriedade. Então, você consegue entender essa generalização como uma sequência de conjunções aqui, possivelmente infinita. Ou seja, você não tem essa informação, pode ser um número que você não sabe determinar, pode ser uma quantidade de fato infinita, quando você se refere, por exemplo, aos números naturais, infinitos naturais. Então, você falar que para todo x, onde o domínio de x seja ser natural, é positivo. Então, x é positivo. Isso é verdadeiro, né? Geralmente a gente despreza o zero não é natural. Então, a propriedade é o quê? X é positivo. Então, você tem infinitos elementos aí que satisfazem essa propriedade. Então, você tem o 1 que é positivo, você tem o 2 que é positivo, e o 3 positivo, e o 4, e assim por diante. Então, possivelmente, essa quantidade de elementos é infinita, mas ainda assim é uma sequência de conjunções que satisfazem a propriedade, cada uma delas. Portanto, uma generalização é entendida assim como uma sequência de conjunções, beleza? Onde A, B, C, assim por diante, são os elementos desse domínio. Tá legal? Semelhante à existencialização, o que a gente tem? Uma existencialização é porque existe um X que satisfaz essa propriedade. Então, o que isso quer dizer? É que agora você pensa no seu domínio, esse conjunto dos elementos aí, algum elemento possui a propriedade. Ou seja, o que a existencialização traz de equivalência para a gente? Enquanto a generalização traz a equivalência por ser uma série de conjunções, a existencialização traz como equivalência uma série de junções. Ou seja, quando você tem, existe um X, pensa nesse mesmo exemplo que eu falei aí de ser o domínio dos naturais. Existe um X que ele é par dentro desse domínio dos naturais. Então, ok, existe. Então, vai ter o 1, a propriedade de 1 vai ser verdadeira, ou a propriedade em 2, que é o segundo natural, é verdadeira, ou a propriedade em 3 é verdadeira, e assim por diante. Para que a existencialização seja verdadeira, basta que um elemento satisfaça a propriedade. Então, sim, existe. Se eu falo, existe alguém que vai passar em FMC. Então, quer dizer que o Guilherme vai passar em FMC, ou o Daniel vai passar em FMC, ou o Kennedy vai passar em FMC, ou o Boaz vai passar em FMC. Pode ser que só um desses passa. Mas ainda assim está verdadeiro o que eu falo. O que eu falei. Existe alguém que passa. Certo?
Então, a existencialização, ela traz como equivalência essa série, essa sequência de disjunções, enquanto que a generalização traz como consequência, como equivalência, essa série de conjunções. Tá claro? Beleza? Ok, ok, ok. Certo? Respondem, gente. Fala aí, por favor. Olha o tempo que eu estou perdendo a aula só esperando vocês me responderem. Tá bom, beleza. Eu sei que só um responde, mas beleza. É isso que eu quero ouvir. Só de um já tá bom já. Não, eu quero ouvir de todos, mas eu sei que todos não vão responder, né? Porque eu acho que quando isso acontecer vai chover muito aqui em São Gonçalo. Mas, enfim, o que eu quero fazer... Oi? Eu vou tentar contribuir um pouco aqui com uma dúvida. Sim. Eu tive revendo a questão da existencialização, ela tem uma forte ligação com a implicação, que é o ser, então. Aqui ela já mostrou uma forte ligação com a disjunção, né? Tem alguma relação entre uma e outra? A implicação com a disjunção? Tem. Na verdade, é algo que a gente fala lá no início, que se você tem uma implicação, isso daqui é equivalente a você ter essa disjunção. Então, essa simbolização é exatamente equivalente a essa. Ok. E no caso da generalização, ela se mantém fiel aí com a conjunção, né? Tem uma ligação bem mais forte somente com a conjunção. Sim. Porque é o para todo, né? Então, é algo que você está dizendo, todo mundo satisfaz isso. Em outras palavras, é que cada um tem que satisfazer. É que tanto o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim por diante. Então, realmente, os quantificadores, eles trazem uma relação muito forte com esses conectivos lógicos anteriores. Tá? Sendo que aqui o ponto é, você não sabe descrever quantos são, quais são. Você tem uma informação sobre o domínio e a propriedade comum a esses elementos do domínio. Agora, descrever esses elementos você não tem essa capacidade. Então, por isso que a gente faz uso desses símbolos. Tá? Ok. Então, dando continuidade, a gente consegue agora formalmente mostrar que a negação de um para todo é equivalente à existencialização de um X que não satisfaz a propriedade. No primeiro slide eu falei isso com vocês, né? Eu falei sobre aquele exemplo do ser infeliz, né? Nem todos são felizes e tudo mais. É a mesma coisa que você falar, existem infelizes, né? Então, no exemplo já estava um pouco claro, né, que isso de fato ocorria. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, assim como nas aulas anteriores a gente viu como de um enunciado, de uma simbolização, obter a sua negação, aqui a gente vai ter isso também. Vai ter um enunciado quantificado e vai ser pedido. Obtenha a negação dele, tá? Então, por exemplo, se é um enunciado que aparece o para todo, x, blá, 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 se você quer negar isso, você vai precisar pôr essa negação aqui, e o próximo passo vai ser ter com essa equivalência daqui, passar para dentro, né? Pegar a negação que estava aqui fora, passar para dentro do que você quer, da propriedade. Então, você vai mudar essa sua anotação, sua simbolização. O primeiro passo, então, é de fato verificar que essa expressão, ou seja, de novo, a negação do para todo é a mesma coisa do que a existencialização de um X que não satisfaz o que você quer. Então, é isso que eu quero mostrar agora, tá? Eu poderia fazer um curso de FMC indo bem direto para os finalmente, tá? Assim, para os exercícios, mostrar de fato a aplicação e tudo mais, mas eu não vejo isso fazer sentido num curso que quer mostrar toda a sua justificativa lógica das coisas, tá? Então, como eu falei isso já desde a aula zero, o objetivo do curso de FMC é levar vocês a terem um pensamento crítico, saber argumentar bem sobre as coisas que são apresentadas para vocês, tá?
Então, por isso que esse momento da aula pode ser algo talvez um pouco maçante, não sei se está sendo, mas pode ser que seja, mas o objetivo é esse, é para que vocês entendam o porquê das coisas e não fiquem presos ao final da aula que é só resolução de exercícios, tá? Beleza? Tá legal? Então, deixa o joinha aí, ó, deixa o joinha agora, acho que por isso que eu falei já mereci um joinha já. Enfim, brincadeira. Vamos lá, o que eu quero fazer é, de fato, argumentar que a negação do para todo existe um x que não satisfaz o A. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente quer? É montar sequências de equivalências, tá? Então, você é apresentado a um enunciado, a uma simbolização, beleza? E você tem uma informação sobre a veracidade dela. A gente vai ver por uma série de equivalências que, para que isso daqui seja verdadeiro, só pode acontecer se o que acontecer? Se a sua negação for falsa. Tá claro? Tá claro isso? Seguinte, vou voltar. O que eu quero? O que eu quero é argumentar que todo valor lógico que isso aqui vai ter vai ser o igual ao valor lógico que isso aqui vai ter. Ou seja, isso daqui é verdadeiro se e somente se isso daqui é verdadeiro. São duas fórmulas que tem aqui, tá? São duas fórmulas. Essa fórmula e essa fórmula. Esse símbolo é de ser equivalente. Eu poderia escrever isso daqui, ao invés de botar esse símbolo, escrever é equivalente a esse símbolo. Mas só para ser mais rápido, já coloquei direto a notação para isso. Notação matemática a gente conhece como equivalência. São esses dois estilos aí, tá? Então, é o seguinte, o que significa ser equivalente? Aí, retornando às aulas anteriores, uma simbolização é equivalente à outra se somente se ambas possuírem o mesmo valor lógico em todas as interpretações. Certo? Lembram disso? Agora, você falar isso é o seguinte, é você conseguir daqui, em termos práticos, dessa fórmula, conseguir montar por uma série de equivalências, concluindo essa fórmula aqui. Certo? Então é isso que a gente quer. Sair daqui, chegar até aqui. A gente vai conseguir sair de uma expressão, chegar até a outra, argumentando os seus valores lógicos. É que o seguinte, essa fórmula aqui, esses dois pontos significa entendeu? Ele possui valor, tá? O valor dessa expressão é verdadeiro. Isso aqui retorna à aula 1 também, que eu explico, falo o que é isso. Se e somente se, ou seja, uma bimplicação que você vai ter, com essa fórmula ser falsa. Certo? Por quê? Vou apagar os rabiscos aqui. Você está dizendo, isso daqui é verdadeiro. Isso tudo é verdadeiro. Mas ele é uma negação. Aqui é a negação. Ou seja, é porque isso daqui possuía um valor, esse pedacinho aqui, possuía um valor que vai ser trocado pelo oposto, e só pode ser um outro, ou é verdadeiro ou é falso. Como a negação é verdadeira, significa que a afirmação é falsa. Entenderam esse passo daqui para cá? Beleza? Ok? E é assim que a gente vai continuar. O que significa isso daqui? Significa o que a gente acabou de ver no slide anterior. O que é uma generalização, né, de uma propriedade? Significa você dizer, então, que essa fórmula, né, ela é falsa se somente se essa série de conjunções for falsa.
Beleza? Então tá, porque a gente acabou de argumentar isso, né? Essa relação que é a generalização do que o para todo possui com a conjunção. E é isso, né? Foi o que eu expliquei ali no slide anterior, não vou voltar a falar aqui. Mas, beleza. Agora, vamos dar continuidade a isso. Aqui, já entra um traquejo, porque olha só o que a gente quer. A gente quer sair dessa expressão e chegar a essa expressão. Aqui, até agora, não tem nenhuma negação aparecendo. Mas aqui já tem, ó. Tá vendo? Que você tem que conseguir algum jeito de fazer aparecer a negação por aqui, de alguma forma, mas você não pode simplesmente sair colocando aí uma negação. Então, com isso, você utiliza do artifício que você tem a negação da negação ser a própria afirmação. Então, você tem aqui a propriedade em A, é equivalente você falar a negação da propriedade de A. Não mudou nada. É igual quando aparece nas contas aí que, não sei se vocês tiveram experiência de algebrismos desse tipo, mas às vezes é necessário uma expressão aritmética, ela tem um 2 mais 3, aí, sei lá, isso aqui é vezes 5. É necessário, às vezes, botar um mais 1 e botar um menos 1. Já apareceu isso na vida de vocês? Porque em algum momento isso vai ser importante, porque, sei lá, vai aparecer um produto notável nesse pedaço, vai aparecer alguma coisa aí que vai ser útil. Então, você fazer essa adição e subtração da mesma coisa, o efeito global não vai alterar em nada, mas localmente você vai ter uma importância grande aí. E nos vários exemplos aparecem. Aqui é a mesma coisa, tá? O objetivo simplesmente foi fazer aparecer uma negação aí. Mas você está numa série de equivalências. É um elemento neutro isso aí. Então, você está fazendo essa adição, aí, entre aspas, de adição, porque você não está somando nada, mas você está adicionando, né? Você está adicionando aí, no caso, a negação da negação de cada uma das propriedades aí. E claro que você não está alterando os valores. Então, era verdadeiro se somente se a não negação disso, né, no caso, a remoção dessa negação fosse falsa. Que é falso se somente se a conjunção é falsa. Que é falso se somente se a negação da negação dessas conjunções aí, né, forem falsas. Beleza? No caso, isso. Então, você está negando cada propriedade e a conjunção delas aí. Dando continuidade a isso, olha o que a gente aplica aqui. A lei de De Morgan. Lembram do que é a lei de De Morgan? Se você tinha a assim, sendo particular, dois casos, você poderia aumentar o número de casos, o número de elementos, quaisquer que você quisesse pôr nessa conjunção. Não ser de 2 elementos, mais de 3, de 4, e assim por diante, não tem problema. Isso daqui, ele é equivalente à negação da disjunção, certo? Lembram disso? Dessa equivalência aqui? Se vocês não lembram, vocês têm que lembrar, tá? Então, retornem, isso eu mencionei nas aulas, a lei de De Morgan, vocês vão aplicar isso fortemente, não somente a lei de De Morgan, mas aquela equivalência que eu coloquei aqui novamente para mostrar para o Kennedy, né? De, por exemplo, você ter uma implicação e saber que isso é equivalente a essa disjunção, são coisas que vocês têm que estar na veia já, tá? Retornando, então, a gente tem a lei de De Morgan que diz isso, né? Vocês enxergam que, de fato, daqui para cá, foi uma aplicação da lei de De Morgan? Ou gerou confusão? Se gerou confusão, seguinte, esse A, bom, se gerou confusão, vamos voltar para o caso mais simples, que é esse daqui, tá? Isso, justamente a quantidade de negações era o esperado a talvez gerar confusão.
Porque, ó, aqui, em cada termo, só tem uma única negação. Aqui é esse bloquinho, esse A é uma componente aqui nesse exemplo, mas você poderia pensar também em ser esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, tá? Assim como aqui é uma componente, você poderia pensar essa negação sendo essa negação e esse negocinho aqui, não é uma componente, mas é um bloquinho de coisas, tá? Então, o que que acontece? É como se você tivesse aqui, ó, chama isso aqui de um A maiúsculo, um B maiúsculo, alguma coisa do tipo. Olha como ficaria. Negação de A e negação de B. E você ia continuar, né? Porque teriam outros elementos aqui, então tudo bem. Negação de C, negação de D, e assim ia, sem nenhum problema. E aplicaria no De Morgan. O que acontece? Ó, você tem uma série de conjunções aqui, né? Cada termo tem uma negação. Então, você põe isso daí para fora. Essa negação vai lá para fora, então ela vem para cá, e o que fica aqui dentro? Somente os pedaços. Então, é o A, e você altera o conectivo, né? Então, B, altera o conectivo, C, altera o conectivo, e assim por diante. Só que, lembra, você chamou A, esse bloco, que é a negação da propriedade em A. Você chamou B, esse bloco, que é a negação da propriedade em B, ou seja, justamente o que está aqui, né? Isso vai ter a negação, e aqui é a negação de P de A, ou negação de P de B, e assim por diante. Beleza? Professor, quando a gente estiver fazendo esse tipo de prova, é importante escrever utilizando lembrado. Não precisa. Não, você não precisa pôr o porquê isso é equivalente. Você não precisa, mas eu digo que você pode pôr que é bom para você, entendeu? Mas para avaliação não precisa. Mas é importante que você saiba o que você está fazendo, né? Então, você não precisa dizer não, mas para praticar é interessante que você ponha assim, tá? Então, é o que eu estou falando aqui, né? Daqui para cá é o quê? Ah, é porque eu quero? Não, é a lei de De Morgan que eu estou aplicando. Daqui para cá é consequência da definição da generalização, tá? E assim por diante. Bom, dando continuidade a isso, você tem, então, que isso é equivalente a isso, ou seja, essa sequência é falsa se somente se toda essa sequência aqui é falsa, o que implica você dizer, então, que, ó, isso tudo é falso, ou seja, esse pedaço daqui, né, que não tem essa negação, possui valor oposto do ser falso, ou seja, isso daqui é verdadeiro, né? Então, pronto, agora a gente já está exatamente no que a gente quer, porque a gente tem que, com essa série de equivalências, a negação do para todo é verdadeira se e somente se essa disjunção de negações for verdadeira. Ou seja, usando o que a gente acabou de olhar no slide anterior, a equivalência que a série de disjunções tem com a existencialização, você conclui, então, direto que isso daqui é uma série, eventualmente infinita, de termos aí, em que cada termo é o quê? É essa propriedade negada. Então, é isso que vai acontecer. É uma disjunção, então é existir um X que possui a propriedade negada. É verdadeiro, se somente se essa forma é verdadeira. Então, pronto, a gente conseguiu sair daqui, chegar até aqui. E você vê que a equivalência se mantém. Isso daqui é verdadeiro, se somente se isso daqui é verdadeiro. Show? Tá claro? Entenderam como a gente faz uma sequência de demonstração aqui, esses argumentos? A gente argumenta coisas em matemática, não é dando exemplos, não é exibindo exemplos, é dando um argumento que seja geral o suficiente para que todo mundo, dentro desse contexto, satisfaça essa propriedade.
é um jeito que a gente tem de demonstrar matematicamente o que a gente quer. Entendeu? Eu vou, do curso, ensinar para vocês, a gente vai ter aula de técnicas de demonstração matemática, tá? Que é a gente ver aí de possível capacidades. Eu vou fazer isso um pouco mais na frente. A gente consegue evoluir de um passo para outro, dado conhecimentos prévios que a gente tem. Então, tudo que eu ensinei em aulas anteriores, vocês veem como se encaixam aqui mais na frente. Beleza? Então, com essa série aqui de coisas, a gente conclui que a negação do para todo é existir um x que não satisfaz o que a gente quer. Posso falar? Pergunta? Não? A próxima equivalência é que aquela pergunta que eu fiz, né, sobre a distributividade, né, se realmente isso é verdade, né? Foi isso que eu perguntei lá atrás, e agora a gente vai verificar isso. Que é o seguinte, quando você diz, então, isso vai acontecer o quê? Em algum momento que você tiver um enunciado e a sua simbolização for essa generalização. E olha só, gente, transportes públicos podem ser pagos com celular no Rio de Janeiro. Sabiam disso? Pô, legal. Bom, minha namorada me mandou aqui a mensagem falando isso. Ah, eu tô aqui a utilidade pública, tá vendo? Mas, enfim, ó, você tem, então, a generalização de uma conjunção. E aí eu tinha mencionado lá atrás, se realmente, será que existe essa equivalência, você mencionar que para todo x, p de x e g de x é a mesma coisa que você falar para todo x, p de x e para todo x, g de x. Ou, isso aqui não é g, né? É Q, né, que está aqui. É, de novo a Gabriela Prioli, ó, propaganda dela aí. Então, vamos ver isso, tá? Vamos ver isso daí. O que significa para todo x, p de x e g de x? Perdão, q de x, né? Isso que está aqui. Não, isso aqui é q ou é g? Isso aqui é g, né? Q é assim. Eu estou confuso. Isso aqui é q ou é g, gente? É q, né? É q. Isso. Tá certo, q. Então tá. Então, o que significa essa fórmula ser verdadeira? É a mesma coisa de você dizer, dado a equivalência que a gente tem, que uma generalização tem com a conjunção, é que o seguinte, você tem uma variável dentro desse seu domínio D, A, então essa variável é um elemento A, ela vai possuir a conjunção. Ou seja, o elemento A, ele vai possuir P e Q. Como isso é uma generalização, então um outro elemento, o B, também vai possuir a conjunção P e Q. E assim para todos, beleza? Então, daqui a gente vem para cá pela própria definição de uma generalização. Porque a generalização, ela pode ser vista como uma conjunção. Então, o que a gente está fazendo é conjunção. Isso aqui, isso daqui, são conjunções desses termos aqui, que também são conjunções, então são conjunções das conjunções, né? Beleza? O que é a mesma coisa da gente arrumar melhor as coisas. Então, o que a gente pode fazer aqui é, daqui para cá, utilizar a propriedade comutativa que existe. A comutatividade, então, por isso que, de novo, igual eu falei antes, as coisas que vocês estão aprendendo nas aulas iniciais, elas vão ser importantes para frente. Para argumentar essa afirmação ser equivalente a essa afirmação, é você ter como conhecimento prévio a propriedade comutativa. A propriedade comutativa, ela diz para a gente o seguinte, tudo que existia na lógica anterior, que não utilizava essas variáveis, vai se aplicar agora.
tá? Então, quando você tinha lá A e B e C, isso aqui é a mesma coisa você botar A e C e B, não tem problema. É a mesma coisa você embaralhar à vontade aqui, C e A e B, não tem problema, dá na mesma. Dá na mesma significa ser, são simbolizações equivalentes. Se eu falo, Daniel vai passar FMC e Leonardo vai passar FMC e Guilherme vai passar FMC. É a mesma coisa que se eu falo, Leonardo vai passar FMC e Gabriel vai passar FMC e... Quais são os nomes aí? Leonardo, Daniel e Gabriel, Guilherme. Enfim, vocês entenderam, né? Essa ordem que eu estiver falando não vai fazer diferença no resultado, no valor lógico. Ou seja, eles vão... Todo valor que esse aqui assumir, esse aqui também vai assumir para todas as interpretações. Isso aqui é verdadeiro em todas as interpretações, que esse é verdadeiro, que esse é verdadeiro, e assim por diante. Beleza? Então tá, amém aí sobre vocês passarem direto em FMC. Mas vamos lá. Só embaralhei, arrumei um pouco melhor para que eu pudesse agora escrever melhor sobre isso. Já está de cara, ó. O que eu fiz daqui para cá, só para deixar claro, né? Deixa eu voltar. Tudo que era P, eu coloquei de um lado. E tudo que era Q, botei do outro lado. Então, só arrumei. Então, pronto, você já ganha de graça o que você quer, que é você separar essa generalização por meio das propriedades específicas que você tem. Então, pronto, já tem aí outra equivalência de graça. Então, você tem que, sim, né? Isso é uma equivalência que ela existe, sim, está correta. Beleza? Então, só para formalizar melhor o que significa enunciados equivalentes, né? Então, se você tem esses dois enunciados, né? E você ter dois enunciados significa você ter duas frases que são ditas diferentes. Você falar assim é diferente de você falar assim, né? Ou, sei lá, enfim, você tem essas diferenças aí por meio da simbolização que você vai ter associado aos enunciados. Mas você diz que com essas componentes aparecendo nesses enunciados, né, sendo as propriedades, né, essas componentes são as propriedades. Então a gente diz que os enunciados são equivalentes quando, né, somente se para qualquer domínio os valores são iguais em todas as interpretações. Ou seja, para todos os valores em que você tem as propriedades com valores, a conclusão vai resultar na mesma. Tá? É exatamente igual a gente sabia quando montava a tabela verdade para aqueles enunciados que não utilizavam quantificador. Ou seja, para todo domínio D e propriedades em D representadas por essas propriedades, os dois enunciados possuem valores iguais. Então, você vê que você falar enunciado ser equivalente, o para todo ele aparece aí, ó, na própria definição do que significa ser equivalente. É quando, para qualquer domínio que você tome, em todas as interpretações, os enunciados vão possuir valores iguais. Tá? Agora, o que significa não equivalente? Então, esses enunciados não são equivalentes quando existir um domínio, ou seja, é quando você tem algum contra-exemplo. Basicamente é isso. É quando existe um domínio e propriedades em que os valores são diferentes. Isso que eu falei aqui agora pode ter sido talvez intuitivo, ou talvez super embolado, não sei, mas passa aqui a ideia de vários exercícios que a gente pede o seguinte: se for verdadeiro, prove. Se for falso, dê um contra-exemplo. Então, é exatamente isso aqui, ó. O que significa ser falso? Significa as fórmulas não serem equivalentes, por exemplo. Você não ter uma equivalência. Quando você não tem uma equivalência, significa existir algum domínio, ou seja, existir algum exemplo em que os resultados são diferentes.
Agora, quando são equivalentes, você tem que arrumar algum jeito de explicar que para qualquer domínio, para qualquer caso, vai dar sempre na mesma. Vão dar equivalências para todas as interpretações possíveis. Vamos entender melhor isso já já. Seguinte. Aqui é só para falar de, seja φ enunciado quantificado que possui a ocorrência dessas componentes. Uma interpretação para φ, o que é isso? O que é a interpretação nesse sentido aqui, né? De um domínio quantificado D, é isso. A interpretação é justamente um domínio, é um exemplo, tá? Então, você tem um enunciado, e aí você quer saber quais são as interpretações desse enunciado. É você entender quais são os domínios do que pode ser aplicado essa sua simbolização. Basicamente é isso. Então, observe que os itens da interpretação, domínio e propriedade, são os mesmos de uma legenda, tá? E que interpretar é uma espécie de ação contrária à de simbolizar. Ou seja, você tem a sua simbolização. Agora, a interpretação depende do seu domínio, depende do seu enunciado, tá? Com isso, a gente vai conseguir entender exatamente o que está aqui. E aí vai ficar mais claro o que eu acabei de falar, tá? Essa simbolização, ela não é equivalente a essa simbolização. Por quê? Porque vai haver um domínio em que os resultados dessa fórmula vão ser diferentes dos resultados dessa fórmula. Então, existir um domínio é ter uma interpretação. É uma interpretação, ou seja, é um contra-exemplo. É um contra-exemplo em que faz isso dar um valor e esse dá outro valor. Vamos ver aqui. Para mostrar que os enunciados não são equivalentes, precisamos exibir uma interpretação na qual elas não assumam o mesmo valor. Aqui está um exemplo que isso satisfaz. Pega um exemplo, por exemplo, aqui, ó, D é o conjunto dos números inteiros. Tá? Agora vamos olhar a propriedade. A propriedade é ser negativo. Tá? Então, ok. Aí, ó, pronto. Você já tem um contra-exemplo, você já tem uma interpretação em que, com essa interpretação, você consegue analisar ambas as simbolizações e avaliar se elas vão assumir o mesmo valor, dado algum conhecimento prévio que você tenha sobre esse domínio e sobre essa interpretação. O seguinte, então, nessa interpretação, a existencialização significa o quê? Existem números inteiros que são negativos. Tá? Enquanto o seu valor é verdadeiro. Porque sim, você conhece, já conhecendo os números, né, o conjunto dos números inteiros, você sabe que existem inteiros negativos, isso está ok. Agora, a generalização, ou seja, essa simbolização, ela seria escrita como? De acordo com esse domínio e essa propriedade. Seria todos os números inteiros são negativos. Isso é verdadeiro? Isso possui valor lógico falso, porque, dado seu conhecimento prévio da teoria dos conjuntos, você sabe que inteiros você consegue particionar em positivos, negativos e neutro, que é o zero, né? Então, você sabe que essa afirmação é falsa, porque não é verdade que todos os números inteiros sejam negativos. Então, aqui está um contra-exemplo que você consegue argumentar que esses enunciados não são equivalentes. Você exibiu uma interpretação, e aqui o conceito de interpretação significa um exemplo, um domínio e uma propriedade em que os enunciados relacionados resultam em valores distintos. É isso que a gente faz quando tem enunciados que não são equivalentes. Quando você tem enunciados que são equivalentes, você tem que fazer uma simbolização, chegar até outra simbolização, por meio de passos prévios que sejam passos de equivalências.
igual a gente viu ali atrás, quando eu quis provar que a negação do para todo x, P de x, é equivalente a existir x que não satisfaz P de x. Para mostrar essa equivalência, eu consegui argumentar, independente do domínio, independente do exemplo que você me apresente, independente da interpretação que você me apresente, essa simbolização é equivalente a essa. É assim que a gente faz, para mostrar que simbolizações são equivalentes. Para mostrar agora que simbolizações não são equivalentes, você tem que fazer isso. Exibir uma interpretação, que é a mesma coisa de que você exibir um contra-exemplo, que é a mesma coisa do que você exibir um domínio e uma propriedade, e argumentar, conseguir argumentar que os valores são distintos. Show? Ok? Beleza? Tá claro isso? Então, uma outra não equivalência, né? E com isso acho que já encerra meio que a aula de hoje, inclusive. Que é o seguinte, existe... Aqui é a pergunta que eu faço em relação à distributividade, né? Da conjunção em relação à existencialização. O que eu consegui provar para vocês é essa distributividade. Esse distributivo é bem informal, tá? Mas eu espero que você esteja entendendo o que eu esteja falando, que é esse quantificador, ele ir para dentro para cada termo, tá? A gente conseguiu argumentar que é uma equivalência à distributiva nesse sentido, do para todo em relação à conjunção. Agora, a existencialização com a conjunção, aqui a gente vê que não é verdadeiro, não é equivalente você pegar aqui, tá vendo? Ó, tem existe aqui, e reescrever dessa forma. Não pode fazer isso, porque não são equivalentes. E por que não são equivalentes? De novo, igual a gente viu aqui atrás. Porque vai ter algum domínio em que os resultados vão ser distintos. E aqui, por exemplo, é você considerar o domínio dos números pares, a propriedade ser par, e a outra propriedade significa ser ímpar, tá? O que significa essa primeira simbolização em relação a essa interpretação? Significa você dizer o seguinte: existem números naturais que são pares e existem números naturais que são ímpares. Qual é o valor lógico disso? Verdadeiro. Certo? Existe x que está nesse domínio que possui essa propriedade e existe x que possui essa propriedade. Certo? Então, isso é verdadeiro. Agora, o que significa nessa simbolização? Significa, existem números naturais que são, aqui eu chamei a atenção para isso, ao mesmo tempo, então é um mesmo x possuir as duas propriedades. Aqui você poderia até separar diferente, botar x aqui e y aqui, para explicitar mais claro isso, que são elementos distintos. Mas também não precisa, porque você já está utilizando o quantificador duas vezes, tá? Então, existe x que satisfaz isso, existe x que satisfaz aquilo. Existe x que satisfaz ser par e existe x que satisfaz ser ímpar. Não significa que é o mesmo x que satisfaz as duas coisas aqui. Enquanto aqui, não. Aqui é um mesmo x desse domínio possuir as duas propriedades. Então, essa simbolização por meio do enunciado explícito seria: existem números naturais que são pares e ímpares ao mesmo tempo. Então, existe uma variável aí que vai ter os dois valores. Isso claramente é falso. Tá? Então, você vê que esse simbolização, né, essa anotação, não é equivalente a essa. Essa fórmula lógica não é equivalente a essa. Porque existe uma interpretação que não dá igual.
Então, não são equivalentes. Beleza? Alguma pergunta? O que eu tenho agora é exercício. Eu tenho aqui uns 2 exercícios que dá tempo a gente fazer rapidinho aqui. Posso para lá? Isso daqui, só antes de eu abrir o PDF, a gente fazer direto no PDF. Esse daqui é o overleaf. Eu coloquei no Classroom para vocês. Não sei se vocês viram e tal. Mas, enfim, isso aqui é o arquivo gerado, tá? O PDF que ele gera. Então, eu posso até fazer o download do PDF aqui. Isso aqui você não precisa usar o site. Você pode entrar em vários sites aí e você baixar o compilador de LaTeX. E você edita em diversos editores de texto de LaTeX aí que existem. Eu gosto de fazer online porque isso aqui é o tablet, por exemplo, mas eu faço no computador, posso fazer no tablet, no outro computador que eu tenho aqui na frente, no outro computador que eu tenho no quarto, em qualquer lugar eu tenho acesso a isso, né? A nuvem é muito bom por causa disso. Então, você tem no LaTeX o seguinte, um primeiro momento que é o que a gente chama de preâmbulo, né? Aqui acabou com tudo da aula, tá? Só para passar algo de que talvez seja útil para vocês aí. Então, aqui você tem toda a parte de preâmbulo, que é onde você vai dizer as bibliotecas que você vai utilizar. É como se você estivesse numa biblioteca, né? Você tem vários livros. Você vai fazer um estudo. Você não vai utilizar todos os livros do estudo daqui tem a biblioteca. Você vai pegar alguns, né? Aí você bota aqui perto de você e para você pegar mais rápido, acessar mais rápido. Basicamente é para isso que serve o preâmbulo. É para você pôr as informações básicas, por exemplo, de margem. Tem alguns pacotes aqui que são interessantes para você colocar acentuação, para você colocar figura, tem que botar um pacote específico e tal. Isso tudo vem antes do Begin Document. Entre o Begin Document e o End Document é o que você vai pôr de informação que vai aparecer aqui, tá? Claro que respeitando as coisas que tem no preâmbulo. Então, a marginação, a margem, qual o tipo de documento que ele é. Tem alguns tipos, tem artigo, tem report, tem carta, tem vários, tá? O tamanho, vai respeitar essas coisas, ele vai gerar bonitinho. Enfim, aí essas coisas vocês vão aprendendo. Não é difícil aprender. Eu faço tudo em LaTeX, eu não uso o Word para nada. Então, ele é muito bom para você fazer provas, eu gosto muito, eu faço um artigo acadêmico, principalmente textos que envolvem fórmulas matemáticas. Tem um comando para isso tudo aqui, tá? Então, você tem, por exemplo, aqui é um array, então ele vai fazer algo assim bonitinho, tá? E se você põe entre dólar, é uma fórmula matemática, que aí ele vai ajeitar com a fonte bonitinha para a fórmula matemática. E, por exemplo, o símbolo você tem que saber. Aí o para todo é o for all. E aí, enfim, existem números aí que você vai aprendendo com o tempo, tá? Só para dar uma luz para vocês aí, para quem não sabe o que é e para que serve, tá? Mas até os slides da aula eu faço com o LaTeX. Enfim, eu vou abrir no PDF porque fica mais fácil eu escrever por cima. O que eu quero fazer aqui agora é fazer os exercícios dessa aula de hoje, né? São 2 só, são rápidos, tá? Que é o seguinte, o objetivo aqui é direto, é simbolizar, é meio como fazer uma revisão da aula passada, tá? A revisão que a gente viu na aula passada. De novo, né? Na aula passada, a gente aprendeu a simbolizar. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Só outros exemplos, né? A número 2 é obter negação. Obter negação de um enunciado quantificado. Que aí vai de acordo com o conteúdo da aula de hoje. Que uma vez que vocês entendem o conteúdo da aula de hoje, se eu pedir para vocês, tipo isso, obtém a negação do enunciado, a gente pode até fazer aqui em relação a esses enunciados apresentados aqui. Obter a negação do enunciado vai ser por meio das sequências de equivalências que vocês entendem do que a gente viu hoje, tá? Não vai ter muito mistério em relação a isso. Então tá, vamos lá. Todos os amigos de Léo gostam de ir à praia, mas
não gostam de usar bronzeador, tá? Então, na aula passada eu chamei muita atenção para isso, que apesar na leitura da frase você não enxergar claramente uma implicação, muitas das vezes ela aparece. Porque aqui existe uma causa. A causa é ter a propriedade de ser amigo de Léo, tá? Então, atenção com isso. Mesmo não aparecendo isso claramente, você tem um domínio aí que você tem que restringir ele a possuir primeiro a propriedade de ser amigo do Léo, tá? Eu acredito que para montar a legenda não deva ser o grande complicador de vocês aqui. Mas simbolizar talvez ainda não esteja tão claro. Enfim, até porque foi a aula passada que a gente viu isso mais fortemente, né? Então, só para reforçar isso aqui, tá? Então, primeiro, as propriedades. Você tem que pôr os amigos de Léo, X é amigo de Léo, né? Gosta de ir à praia, né? Então, X gosta de ir à praia. Uma coisa é ele ser amigo de Léo, outra coisa é ele gostar de ir à praia, né? Então, são duas propriedades que aparecem aqui. E aqui gosta de usar bronzeador, né? Está sendo negado ali e tal, vai representar isso. Tá legal? Beleza? Então, o que você tem como causa é a variável x ser amigo de Léo. Então, dada essa causa, você vai ter a conjunção aqui aparecendo, ó. Gosta de ir à praia, mas e não gosta de usar bronzeador. Tá? Não deve ter complicação aqui, né? Eu só chamo a atenção de novo pelo fato de que você vai usar um quantificador aqui, porque você não tem essa informação de quem são os amigos de Léo. Se você soubesse, se você tivesse de antemão essa informação, que todos os amigos de Léo se resumem a uma série de pessoas que você sabe dizer quem são, aí se você tivesse isso, você colocaria utilizando tudo que a gente sabia anteriormente. Que aí você ia descrever quem são os amigos de Léo e ia falar, ó, fulano de tal é amigo de Léo, não sei lá, fulano de tal é amigo de Léo, ciclano é amigo de Léo, e assim partir para a simbolização que você já conhecia lá. Mas aqui você não tem isso de antemão, né? Tá? Tá, para todo x que satisfaz ser amigo de Léo, então tem a conjunção. Há um dia ensolarado, portanto, todos os dias são ensolarados. Tá? Então, ó, legenda. Primeiro é a variável ser dia, né? Depois é ser ensolarado, e é só isso que está aparecendo de componente, né? X é dia, X é ensolarado. Então, existe, né? Tem, né? Qual é o outro jeito que vai nos falar isso? Existe, tem, enfim, vocês entenderam, né? Existe, né, um dia ensolarado. Então, existe um dia que é ensolarado, né? Existe X que satisfaz essas duas propriedades. Portanto, ou seja, então, né, você ganha o quê? De novo, uma causa com um efeito aqui, ó. Portanto, todos, né? Mas repara que é o seguinte, aqui é um exemplo de aparição, sim, de dois quantificadores. O que você não entendeu, Guilherme? Ah, tá. Aqui no início? Há um dia ensolarado, né? Então, olha pela legenda. Primeiro, entende a legenda? Porque primeiro é ser dia, outra coisa é ser ensolarado. Sei lá, vai que é uma noite ensolarada, vai que é uma manhã ensolarada, vai que é algo que não seja dia ensolarado. Dia ensolarado não é uma única propriedade, mas são duas propriedades. Então, existe um X que satisfaz ele ser dia e ser ensolarado. É para satisfazer exatamente essa informação que a gente tem esse pedaço aqui de simbolização. Portanto, então, dado que existe isso, então vai existir isso.
Portanto, se compara a uma equivalência, sim, de uma implicação. Então, pronto. Portanto, aquilo que eu vou estar dizendo. Você tem as duas quantificadores aparecendo. Não tem problema, tá? Todo x satisfaz isso daqui. E o que isso aqui significa? É uma revisão da aula passada aqui. Porque, ó, todos alguma coisa possuem alguma outra coisa. Ok? Parecido com isso aqui de amigo de Léo, ó, todos os amigos de Léo, né? Então, todos alguma coisa possuem, são, têm, né? Existe alguma coisa aí que você vai passar a ter como consequência vindo de ser isso daqui. Na aula passada eu chamei muita atenção para isso, tá? Então, de novo, vou chamar atenção aqui. Aqui não aparece essa implicação tão explícita, mas ela existe porque tem como causa o dia, certo? X é dia. Ela tem que ser dia para ela possuir outra propriedade. Na aula passada, nos exercícios, eu mencionei isso. Por exemplo, era todo brasileiro é feliz, ou todos são brasileiros. Isso aí, Lucas, é exatamente o que eu falei na aula passada. Na aula passada, os exemplos eram todo brasileiro é digno, merece respeito, não sei o que lá. Certo? Então, é diferente de quando eu falo todos são brasileiros e merecem respeito e são não sei o que lá. Olha o que eu acabei de falar. Uma coisa é todos os brasileiros são dignos e merecem respeito. Outra coisa é todos são brasileiros e merecem respeito. Essas duas frases que eu falei são distintas. Porque a primeira, que foi todos os brasileiros são dignos e merecem respeitos, respeitos. Todos brasileiros são dignos e merecem respeito. Tem essa informação anterior de todo X que está num domínio aí que eu não explicitei qual é, você ter que restringir esse domínio na sua aplicação da fórmula em ter como causa ele ser brasileiro. Então, é para todo X, primeiro ele é brasileiro. Como consequência, ele é digno e merece respeito. Esse enunciado é diferente do enunciado do que diz todos são brasileiros e dignos e merecem respeito. Esse segundo enunciado que eu falei, você simbolizaria como? Para todo X, P de X e Q de X e R de X, X é brasileiro, X merece respeito, X é digno. Tá? Retorno à aula passada, que ficou bem claro lá, na aplicação do enunciado, onde você vai ter uma implicação aparecendo quando não. Aqui é a mesma coisa, porque nesse pedacinho, cadê? Portanto, todos os dias são ensolarados. Aqui está dizendo é que todos, o quê? Não são, a gente não está dizendo todos são dias ensolarados, não é isso. Todos os dias são ensolarados. Então, você tem essa casualidade de ser dia primeiro. Dado que é dia, então você vai ter sol. Por isso que aparece a implicação. Diferentemente, se fosse, portanto, todos são dias ensolarados. Aí, você está dizendo que tudo é o quê? Toda variável possui a conjunção de ser dia e ser ensolarado. Mas não é o caso. É uma implicação. Beleza? Legal? Isso resume um pouco da aula passada até. O objetivo dela foi até isso. Não só esse, né? Mas talvez um dos principais aí. Todos os empregados que não são puxa-sacos são demitidos. Olha de novo aqui como aparece esse verbo aqui, né?
ter, ser, possuir, né? Ele vai ter essa causa e efeito associada aí na generalização, tá? Porque não é toda variável que satisfaz essa conjunção. Toda variável, se tem essa causa como propriedade verdadeira, então vai possuir a outra propriedade verdadeira. Da mesma forma como isso aqui tem, aqui também. Todos os empregados que não são puxa-sacos, ou seja, todos os X que são empregados e não puxa-saco, né? Aqui sendo simbolizado. X é empregado, X é puxa-saco, X é demitido. Puxa-saco é um termo, né? Não é puxa e saco, duas coisas, né? Puxa-saco é o termo. Então, você tem aqui a conjunção de X ser empregado e X não ser puxa-saco, né? Está sendo negada essa propriedade dele ser puxa-saco. Como consequência, você vai ter que ele é demitido. Ok? 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 Posso a próxima? Show. Então, a próxima. Para cada enunciado abaixo, determine uma legenda, simbolize o enunciado de acordo com a legenda definida, reescreva a negação do enunciado usando equivalências. Então, aqui vai um pouco mais para essa aula de hoje, né? Que é não só simbolizar, mas é saber montar a equivalência por meio de negação, fazer sequência de passos que você saia de uma expressão e chega a outra. Expressão lógica, né? É isso que a gente está se referindo aqui. A gente vai utilizar o que a gente aprendeu nessa aula de hoje. Vamos olhar o primeiro. Não existe número racional entre 0 e 1. Bom, aqui é bem direto, né? Você ter uma negação de algo que diz existe número racional entre 0 e 1. Olha qual é a componente aqui. Número racional entre 0 e 1. Isso é uma componente. X é número racional entre 0 e 1. Ok? E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: esse E não é porque isso aqui é um E que vai ser uma conjunção. Você poderia até separar mais, falar X é número racional, X é entre 0 e 1. Mas o que eu quero mais chamar a atenção aqui é que esse E você não pensa como uma conjunção. Porque esse E, ele está atrelado a esse entre, né? Então, é o intervalo de 0 a 1 que você está explicando nesse enunciado. Tá legal? De novo, isso eu falei na aula 1. Na primeira aula, no exercício que tinha lá, era empate entre Botafogo e Vasco. O mesmo exemplo. Empate entre Botafogo e Vasco. Isso é uma componente. Não é porque aparece a partícula E que isso se refere a um conectivo de conjunção. Atenção a esses detalhes. Beleza? Retornando para cá. Obter a negação disso é bem direto, né? Porque, não existe um inteiro, um número racional entre 0 e 1. Então, pode ser escrito como? Não existe um número racional entre 0 e 1, né? Você tem uma negação de algo que está aqui. E que isso aqui é uma negação. Então, a sua negação, ou seja, a negação disso tudo aqui, é simplesmente esse negócio aqui, né? Existe um número racional entre 0 e 1. Bem direto. Certo? O próximo. Todo número ímpar é primo. Né? Qual é a propriedade aqui? Né? Quais são as propriedades? Ser número,
ser ímpar, ser primo, né? São essas três coisas, né? Então, você tem a legenda como? Por exemplo, n de x, x é número, i de x, x é ímpar, p de x, x é primo. A sua afirma que todo x que é um número ímpar também é primo. Qual é a simbolização disso? Ó, olha como o né, o verbo ser, aparece dando essa mesma interpretação de causa e efeito. Não é tudo que você está tomando que é primo. É todo mundo que possui essa propriedade, então vai possuir a outra propriedade. Assim como aqui aparece esse verbo, né, aparecendo aqui, não necessariamente é o verbo ser, poderia ser o verbo ter, ou o verbo estar, sei lá qual verbo você poderia utilizar, mas você teria várias opções de fazer esse link, né, de causa, ter que ter isso para ter a outra coisa. Então, é isso aqui sendo utilizado de novo, esse verbo ser, né? Então, você tem todo número ímpar é primo. Então, todo número ímpar, né? Então, você tem, como você destacou aqui as propriedades, né? Uma coisa é ele ser número, outra coisa é ele ser ímpar. E outra coisa é ele ser primo, né? Então, você tem a conjunção para todo x. A causa é ter a conjunção de x ser número e x ser ímpar. Como consequência, você tem x ser primo. Show? Agora que está o ponto, que é obter a negação disso. Então, olha só. Primeiro, né, você tem essa fórmula. Para todo x, n de x, i de x, p de x. Essa daqui é a simbolização, né? Ela é para ser negada, tá? Então, sua negação é o quê? Você põe a negação. Igual vocês sabiam antes da aula 4, na aula que eu falei sobre negação de enunciados. É a mesma coisa. Você vai pôr a negação. Não para todo x. Pô, eu poderia botar aqui entre isso, mas não vou botar entre colchetes e tal. Para todo x. Tá? E agora, o que você tem que fazer? Você tem vários caminhos. Um primeiro seria trabalhar aqui dentro dessa equivalência e depois aplicar a negação para dentro, certo? Ou você poderia já de imediato passar essa negação para dentro. E a gente aprendeu a fazer isso, tá? Vou primeiro aplicar aqui só para tirar essa implicação. Isso é equivalente a quê? Lembram como é a equivalência da implicação? Não é porque agora você tem componentes que são enunciados quantificados que você vai perder a propriedade, vai perder a equivalência que você tinha. Então, se a gente sabia que um A implicando em B era equivalente a isso daqui, aqui é a mesma coisa. Você tem esse bloquinho implicando nisso daqui. Isso é equivalente a quê, então? A negação disso daqui. Ou P de x. Tá claro? Beleza? E aí continua. Isso daqui, já vou passar para cá para dentro. Quando você tem um não todo mundo, é porque você tem o quê? Existe um x
que não satisfaz isso tudo. Que não satisfaz. Tá claro, gente? Beleza? Esse continua, tem vários jeitos de fazer isso. Aqui você já pode olhar o seguinte, ó, isso daqui é um bloquinho, e isso daqui é outro bloquinho. Ele está sendo negado, ou seja, é uma disjunção negada. O que você vai aplicar? Lei de De Morgan. Então, aqui continua, existe X. E aqui é o quê? É a negação desse negócio. Né? Então, você vai ter a negação da negação de NX. Aqui você inverte aqui. Repara aqui o que eu apliquei aqui, a lei de De Morgan. Certo? Daqui para cá foi a lei de De Morgan. Essa negação passei para dentro para cada termo e o conectivo, né, alterou. De junção virou conjunção. Então, existe X. Negação da negação. Você tem direto isso daqui. Então, você vai ter N de X e I de X e negação de P de X. Beleza? Ok? Isso daqui, você para, porque né, você só tem uma série de conjunções ali, não tem muito mais o que fazer. Isso daqui é a simbolização da negação dessa simbolização aqui. Isso não é a negação do enunciado. A negação do enunciado você tem que passar isso para o português, né? Então, aqui na frase seria o quê? Ó, tá vendo? Aqui foi o que eu concluí, né? Então, afirma que existe X. Então, ó, uma série de conjunções, tá vendo? Esse parênteses aqui, por estar dentro da conjunção, tudo conjunção não precisa ter. Esse parênteses aqui, ó, esse daqui, tá? Não precisa ter. Você pode deixar, mas pode também, não precisa ter, não. Como você lê, existe X que é número e ímpar e não é primo. Essa vírgula também não precisa, né? Sua reescrita, existe número ímpar que não é primo. Ou seja, existe número ímpar que é composto. Aqui, esse enunciado, ele é equivalente a esse enunciado anterior, porque eu estou usando como conhecimento prévio o não ser primo exatamente ser composto, né? Isso é algo que vem da álgebra. O número ou ele é primo ou ele é composto. Então, você tem essa consequência aqui direta. Mas não precisaria, não. É só para deixar mais bonitinho a resposta. Tá legal? Beleza? Recomendo que vocês estudem isso, tá? Façam, como eu não fiz aqui, mas dessas aqui, tem a negação. Vocês vão ver que não vai trabalhar, não estão dentro, não tem quando aparece a implicação, tira logo ela daí, porque você vai transformar uma implicação para uma disjunção. E com isso você vai aplicar a lei de De Morgan, não tem muito mistério, é isso. E o que você não pode esquecer é se você tem uma negação de um todo X que possui esse negócio, isso é equivalente a existir X que não satisfaz esse negócio. Da mesma forma que se você tem um existe X que satisfaz isso, você quer negar, não existe X que satisfaz,
Ou seja, isso é equivalente, todo x não satisfaz p de x, tá? Essa troca das equivalências aí, você dá, essa troca desses quantificadores aí aparecem bem direto, sempre aparece quando se trata de negação de quantificador. Tá legal? Faz bastante sentido. Mas essa aula de hoje foi mais para formalizar as coisas, né? E aí você tem um monte de exercícios aí na lista e tal. De novo, eu recomendo que vocês obtenham as negações desses enunciados aqui da número 1. E na quinta-feira a gente fala de passos lógicos e demonstração. E avião também eu passo na quinta-feira. Tá legal? E é isso. A aula de hoje foi só isso. Tá legal? Algum comentário, uma pergunta? Uhum. Para isso daí, é importante que veja os exercícios que tem na lista, né, sequência de passo e tal. Porque assim, uma coisa você já está vendo o gabarito aqui, a resposta, né? Eu poderia até montar, igual eu fiz aqui, mas vocês estão sendo induzidos ao que eu estou falando, né? Então, é bom você, tá? É bom que nesses momentos aí de aula de exercício eu passe algo para vocês fazerem, eu dou um tempo e vocês façam. Vou ver se na próxima aula de exercício eu faço isso. Vocês façam e aí a gente vê junto, corrige junto. Para dar tempo de vocês pensarem também, né? Porque é ok, né? Seguir o que eu estou falando, se guiarem pelo que eu estou falando, então é bom pensar. Isso aí. É um ledo engano. Beleza? Mas isso aí, gente. Estudem e quinta-feira a gente continua. Tá? Valeu? Show? Então tá, então. Vou fechar, hein? Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Já vocês. Acho que semana